Tudo bem. Espero que todos estejam bem, certo? E a gente hoje vai dar continuidade à questão da cidade moderna, a parte de teoria e história do urbanismo, né? Só que enfocando nessa etapa exemplos de cidades modernas, certo? E de propostas modernas. A gente estudou até agora, só para fazer um retrospectivo, a gente estudou até agora a unidade habitacional de Marseille, estudou Mombau, certo? Falamos por alto, né, sem um aprofundamento maior sobre a Carta de Atenas, porque a gente vai se deter durante o seminário. E hoje eu trouxe para vocês um exemplo, tá, de um planejamento, né, de uma cidade que se propunha a ser completamente projetada, executada dentro dos princípios de modernidade. A gente viu dois exemplos fora do Brasil. A gente viu um exemplo França e outro exemplo Mombau, Barcelona. Hoje eu trouxe um que foi aqui para o Brasil, certo? Um exemplo que era para ter sido sucesso aqui no nosso país. E assim, e pela datação que vocês estão vendo, a Cidade dos Motores, como assim é conhecida, ela tinha sido pensada entre 1945 e 1946, bem antes de Mombau, porque Mombau é de 59, vocês lembram, foi até 60 e pouco, né, na segunda etapa, e Marseille era do final dos anos 40, certo? Agora vejam, tá, que o interessante é vocês observarem quem vai ser o autor, né, quem vão ser os autores dessa proposta, tá certo? Eu vou dar uma geral histórica sobre essa Cidade dos Motores, uma introdução, e dizer para vocês que também foi resultado, isso que eu estou apresentando aqui, de um trabalho de pesquisa que eu fiz entre 2010 e 2011, 9 anos atrás, lá em Barcelona também, como professora visitante, outra vez que eu fui, tá? E aí, como eu estava estudando naquela época, muita habitação social, muitas cidades modernas, que era a linha, né, do doutorado, do estágio pós-doutoral, digamos assim, que eu estava fazendo, certo? Eu tive a oportunidade de também passar 3 meses atrás de tudo sobre dessa cidade, investigando esse projeto. Aqui no Brasil, quando eu colocava no Google Xerém, que é a cidade onde fica, né, esse projeto, só aparecia Xerém, cidade do Zeca Pagodinho, certo? Porque ela é conhecida por ser onde tem o Zeca Pagodinho, tem a casa dele, onde reúne sambistas, aquela coisa. Não tinha nada em relação à Cidade dos Motores. E eu ficava assim, não é possível, minha gente. E procurando, certo? E aí, em coleta, ao Colégio dos Arquitetos da Catalunha, COAC, certo? Eu tive acesso a uma revista francesa chamada L'Architecture d'aujourd'hui, que é a arquitetura de hoje, é uma revista antiga francesa, dos 30, 40, 50, e que publicava artigos sobre o mundo todo. E nesse número que eu encontrei na biblioteca, tinha um artigo com todas o material de pesquisa dessa Cidade dos Motores, certo? E aí, pode passar, Lucas. E aí, através dessa publicação, dessa revista, e vejo como é importante uma revista, né? Tipo essa L'Architecture d'aujourd'hui, tipo Módulo,
tipo tantas outras que tem uma chamada Arquitetura aqui no Brasil, que era do IAB do Rio de Janeiro, tem outra Acrópole, que era do IAB de São Paulo. Essas revistas, antigamente, como não havia internet, elas publicavam tudo, minha gente, todo o material sobre determinado edifício, sobre determinado projeto. Então, nessa revista, tá, eu descobri, tá, uma revista que já eu vou mostrar, tá, que o projeto tinha sido entre 1905 a 1946, numa cidade carioca, né, do estado do Rio de Janeiro, chamada Xerém, tá, e tinha sido o projeto feito pela TPA, Town Planners Association, que é um escritório, tá certo, que tinha sede nos Estados Unidos e que tinham como sócios José Luís Serre, que é um catalão, que trabalhou com Le Corbusier e que fugiu da ditadura franquista da Espanha e foi morar nos Estados Unidos. E lá conheceu Paul Lesweiler, certo? Que é esse senhor alto que vocês estão vendo aqui do lado, o certo é esse baixinho, tá? E o Paul Lesweiler, esse outro. E tinha também o Paul Schulz, certo? Que ele era mais um empreendedor. O Paul Lesweiler era urbanista e o José Luís Serre era o arquiteto, tá certo? E eles contactaram aqui no Brasil com o construtor Otto da Rocha e Silva, tá certo? Nessa foto que vocês estão vendo, que eu quero que vocês observem, né, os dois profissionais do escritório, e olha a quantidade de rolos de projeto, e olha o mapa, né, olha a escala dessa cidade dos motores no pano de fundo. É interessante a gente ver essas imagens, essas fotografias, enquanto documento, né, para a gente constatar a grandiosidade que era esse projeto. Pelo jogo de plantas que vocês estão vendo, e esse mapa enorme, tá, que está ao fundo desses dois profissionais. O José Luís Serre, só para vocês terem uma noção, que é esse baixinho aqui, que tinha nascido em Barcelona e que estudou lá, né, sabe, onde eu estudei, eu falei para vocês, no doutorado, o Serre, depois que ele saiu de Barcelona, ele trabalhou uma época na França com Le Corbusier. E ele participava dos CIANs, que eram os Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna. Então, nessa época, o Serre tinha uma aproximação muito grande com Le Corbusier e com todo o pensamento de Le Corbusier, em relação ao módulo, em relação ao brise, aos princípios, tudo aquilo que a gente tem estudado, certo? E também discutia nesses congressos os preceitos, os princípios, os critérios do que era uma arquitetura moderna e do que era fazer uma cidade moderna, ok? Então, pode passar. Inclusive, o Serre publicou um livro em inglês, lá nos Estados Unidos. Ele também foi professor em Harvard, ele era muito competente, muito inteligente. Ele fez esse livro, que era uma tradução da Carta de Atenas, que Le Corbusier publicou, em inglês, com o olhar dele e as colocações dele. Esse livro dele é famoso, tá certo? E é um paralelo aos preceitos, né, publicados por Le Corbusier sobre a Carta de Atenas, né, sobre os princípios do urbanismo moderno. Então, esse projeto, minha gente, é fruto, tá, dessa pesquisa que eu realizei. Eu fui vendo, assim, na revista, que está aqui citada, L'Architecture d'aujourd'hui, de 1947, essa revista era. Final dos anos 40, certo? E ela tinha umas 15 páginas só sobre esse. E engraçado que na revista dizia assim, que o projeto da Cidade dos Motores propunha um modelo de cidade industrial. Vejam que todas as cidades
que a gente está, são cidades para operários, para cooperativas, são cidades que fazem o suporte para as indústrias, tá? Então, ela tinha sido pensada, ela foi contratada para ser a cidade dormitório, tá? Da Fábrica Nacional de Motores, da fábrica chamada FNM, essa aqui, FNM. Gente, essa Fábrica Nacional de Motores, ela já existia, tá certo, no Brasil, na região da Baixada Fluminense, que vocês devem ouvir falar no noticiário, que é uma área meio perigosa hoje no Rio, que é no entorno da capital. Mas, essa fábrica da FNM, né, que ela produzia os aviões, os motores de avião, tá? E esses motores de avião produzidos lá iam para os Estados Unidos, para a guerra. Vejam, isso aqui, tá? Foi em pleno final da Segunda Guerra Mundial. A fábrica, ela estava produzindo em 42 os motores para os aviões de guerra, para fins militares. E aí, e é importante a gente saber disso, porque vocês podem dizer, poxa, como é que esse projeto surgiu, né? Esse projeto surgiu de um acordo entre Estados Unidos e Brasil, tá? Que na época era Getúlio Vargas, um ditador brasileiro, que vocês já ouviram falar, e ele era muito amigo dos norte-americanos. E os Estados Unidos, na época, contratava o governo brasileiro, porque essa fábrica era governamental, ela era uma estatal, ela não era privada, ela era do governo, certo? Então, essa fábrica foi contratada pelo governo americano para fabricar esses aviões de guerra. E aí, o Brasil era um grande produtor, era um grande parceiro dos Estados Unidos na época da guerra, tá? E era um país que não estava no epicentro, não era europeu, não estava lá sendo bombardeado, então o Brasil era um paraíso para o mundo, era um paraíso tropical, e era na época do Zé Carioca, da Carmen Miranda, do Brasil, do samba, das mulatas, todo aquele imaginário que foi criado pela cultura norte-americana para vender um Brasil legal, certo? E foi nisso que esse escritório foi contratado, e era um escritório que tinha sede lá nos Estados Unidos, para desenvolver essa proposta. Vocês estão vendo nessa imagem dos anos 40, certo? A região onde ficava. Minha gente, quando eu procurava encontrar isso no Google Earth, ou qualquer programa que me fizesse chegar a um rio chamado Saracusa, eu dizia, gente, onde é que é isso? Eu parecia uma investigadora da NASA, através de um mapa, procurando região de montanha, procurando onde era a fábrica de motores, porque não existia pista nenhuma desse projeto. Como eu falei, quando se falava em Xerém, se ligava ao pagode, ao samba, mas não à fábrica de motores. E aí, através dessa visão, dessa fotografia, como documento, e observando a paisagem, o rio, tá? Eu fui chegando ao lugar hoje, de onde seria esse projeto, tá certo? Pode passar. O que acontece? Através da investigação por programas de internet, tá certo? E do Google, que eu falei, tá? Eu fui encontrando aonde era essa região, tá certo? Aí fui Baixada Fluminense, margens do rio Saracuruna. Aí o rio Saracuruna, nunca ouvi esse nome. E comecei a procurar, tá? E aí fui chegando, né, ao lugar, como vocês estão vendo aqui numa fotografia aérea, tá certo? A fábrica. E eu falei, e onde é que está a cidade? Né? Porque não tinha nada escrito sobre isso, minha gente, que eu estou falando para vocês. Sabe? Isso aqui é uma informação que naquela época que eu estava investigando era inédita.
tá? Porque não tinha referência. Aqui vocês estão vendo, ó, a rodovia, o Washington Luiz, tal. Aí eu fui encontrando até chegar no ponto. Pode passar. Pode passar. E aí, pronto. Quando eu cheguei no lugar, que eu entendi, vi que era um vale, que tinha as montanhas, não sei o quê. Aí eu falei, tá, vou agora ver o projeto. E através dessas imagens, certo, que eu estou mostrando para vocês, eu fui entendendo o que era o projeto. O rio passando, tá certo? O planejamento do traçado, que vocês já sabem que é um traçado regulador, é um traçado ortogonal, é um traçado que trabalha com zoneamento, porque a gente já falou nisso nos outros projetos, e continua com aquele propósito de fazer um projeto com um cunho sociológico, certo? Que atendesse a distintos tipos de famílias, né? Solteiros, casados, com poucos filhos, famílias numerosas. Tinham várias tipologias também. Isso é que é interessante. Fora isso, o que foi mais que eu fui descobrindo? Que ele também tinha um projeto de um centro cívico. Então, nessa imagem que vocês estão vendo, aqui embaixo dela tem uma legenda que vocês têm no PDF, que eu mandei para vocês. Vocês podem ler com calma. Então, vocês vão ver que tem um estádio, um grande estádio, uma área de piscina, que é uma área recreativa. Estão vendo esses elementos que ficam do lado do estádio 7, do 8, o elemento 9, certo? Vocês vão ver aqui essas torres residenciais, tá? Vão ver esses edifícios mais altos. Você lembra como eu chamei? Barras. Então, eu vou ter a mesma tipologia: barras, blocos e torres. E vou ter casas isoladas também, certo? Então, a cidade dos motores vai ser um mix de tipologias habitacionais com mas todas projetadas por certo? O catalão que eu falei, tá certo? Legal desse projeto que ele também tem escola, tem creche, tem clube, tá certo? Tem uma fábrica de alimentos. Olha que legal, uma fábrica de alimentos, tá certo? E essa cidade era para ser a cidade dormitório, a cidade de apoio à grande indústria. Minha gente, isso é o que deveria ser até hoje. Até hoje. Eu não sei se vocês sabem, mas o Comprísio Campus de Campina Grande foi projetado para ser uma cidade dormitório do novo polo industrial, do distrito industrial novo que está sendo projetado. A proposta é que os conjuntos habitacionais sirvam de apoio ao desenvolvimento econômico. Esse é o pensamento. Que os operários, que os obreiros trabalhem aqui, morem aqui e trabalhem próximo, para não ter que ficar se deslocando, criando sistema de transporte, mobilidade, para otimizar as infraestruturas, ok? Pode passar. Então, essa ficha técnica fala sobre o projeto, né, o local em Xerém, no distrito de Duque de Caxias, lá na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. A gestão era para ser uma cidade construída pelo poder público do governo federal do Getúlio Vargas. Então, não era um projeto misto, como era Mombau, porque Mombau era com dinheiro público e privado, lembram? Privado das cooperativas. Aqui não, era para ser todo bancado pelo governo, tá? Então, os arquitetos, como eu falei, era da TPA, né? Lucerdi, Weiner, e com aqueles consultores que eu falei, Otto e o Schultz, certo? A categoria era para ser uma cidade industrial composta de 3 zonas. Isso é importante. Zoneamento. E vocês vão ver muito isso na Carta de Atenas. O setor de indústria, o setor habitacional
e o setor cívico e de recreação, certo? Isso era o mínimo que tinha que ter, tá certo? O número de habitantes previstos, era tudo calculado, era para ser 25 mil habitantes, tá? É mais ou menos equivalente ao que é o Aloysio Campos. O Aloysio Campos, em Campina Grande, tem 4.300 casas. E se a gente fizer um cálculo vezes 5, dá uns 21 mil e pouco, 22 mil, certo? E a área total prevista era de 100 mil hectares, certo? E a densidade, 250 habitantes por hectare. Esse texto aqui está em espanhol, minha gente, tá? Porque eu peguei da minha pesquisa, que era em espanhol, certo? A implantação era numa zona rural, tá? Uma área que não tinha cidade, né? Era rural, tá? E para dar o apoio à Fábrica Nacional de Motores, como eu contei no começo. Pode passar. Claro, esses projetos sempre são para ser feitos em etapas. A primeira etapa, tá certo? Espera só um minuto. Perdão. Então, a primeira etapa era a construção de uma unidade habitacional. A zona habitacional foi a prioridade, com o centro cívico, certo? E aí, é interessante a gente observar no setor habitacional quais eram os tipos de moradias, ou vivendas, né? Uma tipologia era um prédio só para pessoas solteiras, porque tinha muitos operários que eram solteiros, que não eram casados, e esses edifícios deviam ter 9 andares, certo? E tinha também as residências para famílias, que eram edifícios de 8 andares, ou blocos, os blocos que são menores, de 3 andares. Plantas são andares, certo? Então, tinha bloco de 3 pavimentos, barra de 8 pavimentos e torres de 9 pavimentos. 3 propostas, ok? Então, nessa primeira etapa, seriam construídos 3 edifícios dormitórios, que eram para os solteiros, tá? 3 de 8 plantas, de 8 pisos, de pavimentos, e 17 mais baixinhos, tá certo? E a gente vai ver, vamos lá. O traçado proposto, então, dentro dessa zona de 100 hectares, tá certo? Era todo baseado nos princípios da Carta de Atenas, tá certo? As divisões das zonas eram muito claras, tá certo? A residencial, a cívica e de recreação, a zona industrial, certo? E a proposta é que os habitantes pudessem ir a pé de uma área para outra, tudo a pé, com 500 metros entre zonas. Gente, o urbanista Lestwijk, ele tinha feito projeto na América Latina inteira e nos Estados Unidos também. Ele era cobra, ele era craque, ele era um dos maiores urbanistas da época, certo? E ele se junta com o CERT, então eles fizeram projetos maravilhosos, inclusive tem um parecido na Venezuela, certo? Que segue esse mesmo princípio. O esquema da cidade foi modulado, é uma trama ordenadora, como eu disse, não só o edifício é moderno, mas o traçado também é moderno, tá certo? E um eixo, né? Leste-oeste, tá certo? E com as margens compostas com imóveis residenciais altos, tá certo? Nesse eixo. E isso é o princípio da cidade contemporânea, como eu tenho falado aqui. Hoje, as grandes cidades, as grandes metrópoles, elas têm as grandes avenidas e perto dessas grandes avenidas estão as torres, porque tem uma infraestrutura de transporte, mobilidade, ciclofaixas, enfim, né, de água, esgoto, internet. Então, condensa no eixo principal, tá certo? E deixa os periféricos para as áreas
mais tranquilas e residenciais, tá certo? Pode passar. O rio Saracaruna, né, que sempre presente, e aqui vocês estão vendo uma imagem da época, né, o desenho original, pintadinho, publicado lá na revista francesa, tá? Aqui vocês estão vendo o rio. Olha, toda cidade moderna precisava de ter água. A arquitetura, urbanismo, modernidade, indústria, tem que ter água, certo? Então, o rio cortava a cidade, né, sendo tratado, tá? E tendo o zoneamento que vocês estão vendo, essa implantação no eixo leste e oeste, por conta dos ventos nordeste e sudeste, e perto da zona, dessa primeira zona de cima, do lado direito, vocês têm os blocos residenciais e tem a escola, para as famílias poderem ir a pé, levar as crianças até a escola. Então, a escola, ela fica numa área residencial, certo? Aqui embaixo, que parecem umas asas, uns animaizinhos, certo? Aqui, na parte inferior esquerda, vocês estão vendo meio curvo, são os blocos, as torres altas de 9 pavimentos, certo? Esses, então, tinha os mais baixos. Aqui, essa parte onde é espalhada, onde tem do lado esquerdo superior as 3 torres e também o centro cívico. Por quê? Os solteiros, eles podiam ficar perto mais do centro cívico, porque tinha mais vida, e as famílias ficavam mais preservadas, né, do lado de cá. Vejam que tem uma escola embaixo, na parte inferior e na parte superior. Uma escola se viria essa comunidade de cima e a outra, a comunidade de baixo, certo? E a fábrica, ela fica fora, como eu vou mostrar na próxima imagem. Pode passar. Aqui, nesse mapa, vocês estão vendo o desenho como um todo, né? Nessa zona de baixo aqui, tá certo? É a parte industrial, é a zona industrial. A zona residencial e cívica, com recreação e lazer, ela tá acima e tá junta, certo? Eu acho muito bonito esse mapa, porque vocês vejam o tratamento da topografia, certo? Vocês lembram das colinas e tudo. Eles tiram partido e usam a parte plana aqui para acomodar os projetos e deixam a parte alta, certo? Para áreas verdes, tá? Para preservar a natureza e não fazer corte, movimento de terra. Isso é muito legal. E a ideia, como eu disse, era que pudesse ser tudo feito a pé. Pode passar. Aí tem um zoom, né? Onde vocês vão ver aqui na numeração estádio 1, tá certo? Eu pediria que o Lucas ficasse mostrando, por favor, com o mouse, o estádio, o número 1, tá? O 2, o centro cívico. O 3, teatro. 4, usina alimentar, é uma fábrica de alimentos, fazer biscoitos, bolos, certo? 5, escolas. 6, guarderia, que é creche. 8, igreja. 9, habitações individuais, que são dos solteiros. 10, habitação para famílias pequenas. 11, casas para famílias maiores. E aqui no 12 não está dando para eu ler, certo? Pode passar. E aqui, uma imagem do centro cívico que vocês estão vendo na primeira etapa do projeto. Vocês estão vendo um desenho feito à mão, belíssimo, e uma maquete. Minha gente, os tipos de representação daquela época era uma coisa realmente fantástica, né? Os escritórios de arquitetura faziam maquetes enormes, e os desenhos, eu vi muitos desenhos modernos, tinham 2 metros, 3 metros, de nanquim. Era uma coisa assim, fantástica, certo?
as perspectivas feitas à mão. Aqui vocês veem o edifício curvo, que eu peço para o Lucas mostrar, que é a torre para os solteiros, certo? Essa parte com o teto vazado, que é o centro cívico, que vocês estão vendo, e vejam lá embaixo o estádio aqui no fundo, tá certo? Vejam um zoom no detalhe do centro cívico. Então, tinha a parte de moradia para o pessoal mais jovem, que não tinha família, que podia ter algum ruído, e a parte mais isolada e lá tranquila. Isso aqui em maquete. E sabe o que eu achei legal, minha gente? Lá no programa de doutorado, onde eu estudei, em Barcelona, o pessoal, os professores gostam tanto desse projeto, que esse projeto, até hoje, ele é redesenhado, é reconstruído virtualmente, como modelo, essa escola, essa creche, essas tipologias. Agora eu fico vendo, o mundo lá fora reconhece, e a gente no Brasil mal ouve falar. É uma vergonha isso, sabe? E assim, eu tenho muita pena, porque uma crítica que eu faço, como que as pessoas estudam habitação de interesse social, cidade industrial, e não vê isso, né? É uma lástima. Pode passar. E aqui a gente está vendo uma planta, o desenho desse centro cívico que eu mostrei anteriormente, com as plantas baixas, né? Aliás, são plantas baixas, são plantas de implantação, certo? De um zoneamento desses equipamentos, tá? Que vocês podem ver aqui, ó, estádio, piscina, escola técnica, curso, restaurante, hotel, teatro, cinema, perdidos e achados, birô municipal, tipo uma prefeiturazinha, um clube, um almoxarifado, uma sala de jogos, tudo nesse centro cívico, minha gente. Olha que legal. Olha que exemplo, né, que a gente poderia puxar para a contemporaneidade. E eu fico perguntando, qual o conjunto habitacional hoje que tem isso aqui? Qual? Piscina, estádio, creche, fábrica de alimentos, cinema, teatro. Só bota a casa, minha gente. E uma escola aqui, outra ali, acabou-se. Né? Uma pena. Pode passar. Pode passar. E aqui, a gente... Opa, volta. E aqui, vendo, tá certo? A maquete, tá? De um trecho, onde vocês verem aqui, ó. Detalhe da unidade residencial. Escola, projeto da gente. Olha que escola massa. Essa escola, inclusive, foi a que foi redesenhada lá pelo pessoal do doutorado de projeto. Escola com pátio, certo? Área de recreação. Cada módulo desse eram módulos de sala de aula, dando para jardins. Muito legal esse projeto da escola, certo? Terraço de jogos, o 2 aqui, de futebol, vôlei, ao ar livre, certo? 3, área de banhos para as crianças, tipo uma piscina infantil. 4, guarderia, que é a creche, olha a creche, aqui, também o projeto dela é muito legal. E os 5 são blocos que eu vou mostrar já já, tá? Lá, o canal, tá? E o 7, clube e vestiário. Olha que legal. Pode passar. Aqui eu coloquei só para vocês terem noção do projeto da escola, né? Porque se vocês um dia forem fazer algum projeto de escola, usem como referência, porque realmente é um exemplo todo modulado, com pátios, certo, de recreação, áreas de convivência, bloco de banheiros, certo? E as salas de aula fazendo esse zigue-zague, criando pátios entre uma sala e outra, jardins, certo? Para os alunos ficarem. Muito interessante, tá joia? E vejam que na outra ala da escola, no final, tem tipo um trapézio, que é tipo uma sala de múltiplo uso, um teatrinho, certo? Do lado, a planta da creche, né?
também toda modulada. O Sérgio, gente, era um arquiteto fantástico. Ele era um arquiteto que, como eu disse para vocês, que depois que ele teve a experiência dele europeia, ele foi ser professor em Harvard, trabalhar nos Estados Unidos. O homem era muito inteligente e ele era um excelente arquiteto. Eu tive a oportunidade de estudar outras obras do Sérgio em Barcelona, a Casa Bloch, que é um projeto bem legal que ele fez lá também de habitação de interesse social, e eu fiquei encantada com os projetos do Sérgio, certo? Que é um arquiteto maravilhoso. E ele que projetou tudo isso. Pode passar. E aqui a gente está vendo a planta de serviços coletivos, né? Serviços, vocês viram que Mombau tinha também, não tinha aquele prédio que eu mostrei? Tipo um centro comercial e de serviços? Aqui também tinha isso. Então, no térreo, tinha toda a parte de apoio, e em cima tinham, tipo, escritórios, consultórios, né? Vocês estão vendo as fachadinhas aqui, ó, moduladas, tá? Mostrando que era um sistema pavilionar ou laminar, todo modulado, a trama, né, estrutural, e daí jogavam os serviços básicos que estavam, né, que estão aqui na legenda, vocês podem ver depois direitinho, tá certo? E que lavanderias, serviços para a comunidade, que isso tem que ter nos conjuntos habitacionais, e nos nossos não tem. Vejam que todos têm. Lá na unidade de habitação de Marcelle, era no próprio bloco, né? Porque lá em Marcelle é um bloco único. Esses outros que eu estou mostrando são mais espalhados, mas tudo dentro de um planejamento neoplástico. Pode passar. E aqui eu vou entrar agora na parte das arquiteturas desses conjuntos, dessas tipologias, mas antes dizendo que eles trabalharam em cima de 3 critérios básicos. E esses conjuntos, viu, Ivanilson? Todos pré-fabricados. Todos pré-fabricados. Então, veja que a pré-fabricação, ela está muito presente na modernidade. E ela vai vindo, né, para a contemporaneidade. Ela teve um tempo afastada em projetos pós-modernos, que a gente estudou em TAL 5, né? Que vocês vão estudar. Mas, na modernidade, a pré-fabricação era o carro-chefe. Então, primeira coisa, eles estavam fazendo um projeto com um país tropical. O Rio de Janeiro é um estado que tem altas temperaturas, agora mesmo está 40, 45 graus. Hoje, né, vocês sabem que o Brasil, hoje, nós estamos com 5 graus a mais. Aqui está um calor insuportável. Tudo que é lugar está quente. Então, esses arquitetos, eles preocupados com a questão do conforto, optaram por trabalhar com muitas paredes usando brise soleil. Quem criou o brise soleil, minha gente? A gente sabe, Le Corbusier. Então, com a finalidade de proteger as fachadas oeste e norte e os efeitos da alta insolação, foi criado esse elemento de transparência estandartizado, padronizado, para a parte exterior, as peles. Eles mediam 20 por 25 por 20 por 25, funcionando como brises, esses elementos, certo? Também ele propôs, o Sérgio, paredes duplas, certo? Com elementos, ó, fazendo, como vocês estão vendo aqui no desenho, tá? Que a parede é grossa, né? E cria-se uma proteção, tá? Como uma camada de ar, tá? Para o sol não bater diretamente. As paredes tinham, dependendo da fachada, 35 centímetros a 25 de espessura. Uma parede, geralmente, vocês sabem que tem 15, né? Como é bom. Essas eram paredes grossas, para quê? Para conforto climático, certo? Então, elementos vazados de brise, paredes duplas, e outras criaram como peles. Isso é só pele, porque o sistema estrutural era pré-fabricação de concreto, tá? Eles criaram elementos pivotantes de fechamentos, janelas, tá? Para jogar nas esquadrias e tudo mais, como vocês vão ver.
nesses módulos que vocês estão vendo aí no desenhozinho, tá? Dá para ver que são módulos de esquadria modulados, tá? E esses módulos eram pivotantes. Pode passar. E aqui vocês estão vendo fotos de época, tá certo? Onde os elementos pré-fabricados eram montados, não é isso? Tudo era feito fora, né? Do canteiro ali, do lado, tá? E traziam, né, para o lugar da obra. A gente vai ver muito isso nas obras de Lelé. E Lelé começa a fazer isso em Abadiânia, em 1984, 40 e poucos anos depois, certo? E Le Corbusier, todos esses arquitetos já faziam isso 40 anos atrás, certo? Por isso é que é importante a gente estudar a história da arquitetura. Veja os caixilhos pré-fabricados, também em concreto, que funcionavam como grandes cobogões, né, de pedra. Então, vocês estão vendo um sistema construtivo, que é o quê? É tectônica dos edifícios. Pode passar. E aqui, para vocês entenderem as tipologias, eu tenho nessa foto, que é uma foto de época, da maquete. Isso é uma maquete, minha gente. Certo? Uma maquete feita à mão, porque naquela época não tinha máquina de corte, não tinha computador, não tinha nada disso, era tudo à mão, certo? Essa maquete, vocês podem ver muito bem as 3 tipologias. Lucas, me ajuda com o mouse aí. Ao fundo, a gente tem as torres para solteiros, que são essas curvadas. A gente tem, depois, as barras de 8 pavimentos, com jogos aqui neoplásticos, e temos entre as barras os pequenos blocos baixinhos. A gente vê que a verticalização, ela ocorre para quê? Para eu poder liberar mais o solo, para eu poder ter mais área verde, ok? Vocês estão vendo nessa unidade habitacional o projeto também de quê? Da escola. A escola aqui, com o seu pátio, com o seu isso, né, com ela vazada com as salas de aula, ok? Então, a gente, nessa imagem, dá para ter uma noção do que era uma célula de unidade habitacional. Unidade habitacional é um conceito que a gente hoje chama conjunto habitacional, hoje. Mas a unidade habitacional, ou unité d'habitation, como Le Corbusier trabalhou, certo? Ela é um conjunto, ela não é somente moradia. Ela é escola, ela é área de lazer, ela é área de recreação, é área de educação. Vocês vão ver isso na Carta de Atenas, porque isso também foi baseado totalmente na Carta de Atenas, certo? Pode passar. E aqui, na zona habitacional, o que era muito importante nesse projeto era ver as condições climáticas locais, era fundamental, era a principal preocupação, ser fresco, ser ventilado, tá? E outra preocupação era atender as questões demográficas e sociais dos diferentes tipos de família. Isso eu acho muito legal. E que, infelizmente, a gente não tem na nossa contemporaneidade. Na verdade, como eu falo sempre, eu gosto sempre de exemplificar pelo Aloysio Campos, porque é um conjunto novo. O Aloysio Campos, eu falei para vocês, só tem 2 tipologias. Que é uma casa padrão, são 3.000 e poucas casas iguais, e tem blocos de apartamentos, certo? Com a mesma planta. Só tem 2 tipologias, certo? Então, quer dizer, como a gente, né, no lugar de evoluir, a gente fez um retrocesso, certo? Então, vamos lá para os tipos, porque isso eu já falei, pode passar. A gente vai para um dos tipos, que é o tipo do bloco. Vocês estão lembrando que bloco é o quê? É o prédiozinho baixo,
que a gente chama bloco. Ele tem, no máximo, 3 a 4 pavimentos, ok? E eu chamo a atenção a vocês, mas vejam as plantas, vejam as fachadas. Esse arquiteto, ele poderia ter feito um caixão, como tem hoje os conjuntos habitacionais. Mas ele não se acomodou em fazer um simples caixão. Ele faz um jogo entre cheios e vazios em planta, aumenta, decresce, puxa. Para quê? Para criar pátios e para dar um dinamismo. A planta modulada, vejam que é tudo módulo e tudo é célula, certo? Um módulo que se repete. A sala com a copa cozinha, os 2 quartos e um banheirinho básico. Por quê? A área de serviço era comum. Era uma lavanderia comum. Você pegava sua roupa e ia lavar na lavanderia. Como hoje, as grandes cidades, você compra um flat, uma coisinha, um estúdio, né? Como tem tantos lá em São Paulo, na Vila Madalena. Toda a área de serviço é comum, né? Restaurante, supermercado, lavanderia, academia de ginástica. Você tem a célula para morar, que é mínima, né? Os 2 quartos, a sala e uma pequena copa. Só que ele pega essa célula e, para criar um movimento, os fechamentos dessas células, ele diferencia. Lembra que eu mostrei 3 protótipos de fechamentos, né, cerramentos, que chama de peles, brises, parede dupla, né? Então, ele faz um jogo, dependendo do apartamento, ele muda o quê? Os fechamentos. A planta é a mesma, mas ele muda, ele dá um dinamismo nesses fechamentos, criando um movimento e uma beleza ao edifício. Olha que legal também que eu acho, é quando ele criou esse pátio na frente e criou uma praça, uma pracinha para o bloco. A gente viu muito isso em Montal, não foi? Pode passar. Aqui a gente tem um detalhe desse apartamento, tá certo? Vejam a plantinha modulada, tá? A entrada, a pequena copa, tipo uma cozinha americana, com a sala, que eles chamam comedor, certo? Os 2 quartos e o banheiro. Aqui uma circulação com a parede com cobogós, aqueles de concreto grande, tá desenhado aqui do lado, vocês estão vendo. Quando a fachada pegava sol, ela era toda fechada com cobogós, olha. Toda cobogós, certo? E a outra fachada dos quartos, da sala, tá? Era fechada com o quê? Com jogo de esquadrias com brisa. Olha que lindo. E esse jogo, minha gente, é um jogo o quê? Neoplástico. Eu falo isso todo o tempo. Jogos neoplásticos. Mondrian, Le Modulot do Le Corbusier, porque a gente tem estudado que esse tipo de desenho é daquele pensamento do Le Corbusier e do De Stijl holandês, e que a Bauhaus consolidou. Vejam que fachada dinâmica para uma mesma planta, minha gente. E olha o corte, tá? Um pavimento térreo mais 2. Isso quer dizer o quê? Você pode projetar habitação de interesse social, projeto de baixa renda com qualidade. Você não precisa fazer projeto bom, bonito e caro. Você pode fazer projetos econômicos bonitos e funcionais. Forma e função. Isso é que é importante. E eu acho que nós, arquitetos, principalmente que estudamos na Universidade Federal, que tem um papel social grande, a gente tem que ter essa consciência de fazer uma arquitetura que tenha conforto, tenha preocupação com o social, mas seja economicamente viável, né? E que o resultado, plasticamente, seja positivo, porque isso é uma boa arquitetura. Pode passar. Essa tipologia já é a tipologia daquelas barras, certo?
que são edifícios com 8 pavimentos, tá certo? Vejam que ele era um edifício duplex, ele era uma proposta. Vejam como é comum, né? Eu mostrei em Mombau um monte de exemplos de edifício duplex, né? Lembram que Marcele era também duplex, né? Então, você chega, tem uma cozinha na entrada, a escada, a sala, e quando você sobe, tá? Lucas, tu pode ir mostrando com o mouse para mim, por favor? Quando você sobe, você tem 3 quartos. Isso era para uma família maior, né? Era um apartamento de 3 quartos, o outro tinha 2, vocês viram, tá? E um banheiro só. Antigamente não tinha essa coisa de suíte. Suíte é uma coisa nova, tá certo? O banheiro é engraçado, na evolução da planta, né? Cada vez os banheiros vão ficando mais, como eu diria, com mais detalhes, com mais especificações. Inicialmente, as casas não tinham banheiro. Era o velho pinico. Depois, foram colocando o banheiro lá fora. Depois, o banheiro entrou para dentro de casa e ficou um banheiro só. E hoje, a gente tem quase um banheiro para cada quarto, não é verdade? E um banheiro lavabo para as visitas. Para vocês verem a evolução do banheiro na arquitetura. E nessas casas modernas, nesses apartamentos modernos, você sempre vai encontrar um banheiro só, certo? Mas geralmente é um banheiro amplo, um pouquinho largo, certo? Que atende a toda a família, tá certo? Então, nesses apartamentos de 8 plantas, de 8 pavimentos, certo? Eram duplex. Vejam que tem a caixa de escada, aqui é o core, de circulação vertical, ele saca, né? E tem o conjunto, né, que liga a esses blocos. Pode passar. E uma vista das fachadas. Olha o jogo dessas fachadas. Que interessante, né? Como esse arquiteto era fantástico. E ele já tinha feito, nos anos 30, lá em Barcelona, algo parecido, que era o Casa Bloc, que eu citei aí no chat, certo? E vejam que cada fachada, dependendo do sol, né? Essa fachada de baixo era a fachada que pegava sol, então tudo cobogó, só com aberturas para quebrar e fazer esse jogo de cheios e vazios. Fantástico, né? Muito legal, certo? E a vista aqui da fachada dos quartos, da sala, daquela outra que pegava sombra. Pode passar. E a última tipologia, certo? Que é a tipologia de 9 andares, que era o edifício para os solteiros. Chama atenção o detalhe feito no acesso principal do edifício, nessa marquise aqui, né, que saca, tá? E que aqui se criava um hall de chegada. Na parte baixa, aqui, ficava tipo um edifício de uso misto, certo? E tinha a parte de apoio, guarda-bicicleta, depósito, lavanderia, o apoio para essas torres, né? Porque acabava que esse edifício, com 9 andares, era um edifício de uso misto. A partir desse segundo pavimento era residencial, e daqui para baixo os dois, que chama térreo e entre solos, né? E isso é muito presente, inclusive aqui no Brasil se adotou isso. Eu me lembro que o Pirapama, aqui em Recife, na Conda Boa Vista, é desse jeito. O Caetés, do Bossói, também, aqui em Recife, se usa muito esse tipo de partido. E o CERT, muito antenado e muito, né, inovador e precursor, ele cria, né, ele divulga, ele projeta, faz essa tipologia, fazendo com que ela se espalhe também pelo mundo todo. Pode passar. Os desenhos são fantásticos, eu adoro. A planta, né, desses apartamentos, esses apartamentos aqui, minha gente, eram apartamentos células. Apartamento mesmo só para a pessoa ir dormir, o solteiro ir dormir. E às vezes tinha tipo alojamento, dormia 4,
Porque nessas fábricas, né, geralmente vem muito operário, solteiro, de outras cidades, que ainda não constituíram família, passa o dia na fábrica e só vai para casa para dormir, certo? Então, esses blocos, eles eram assim, blocos dormitórios. Agora, nessa área aqui, de interseção das asas, era uma área de convivência social dessas pessoas. Nesse coração aqui, ó, e aí, como ele tinha mais pavimento e morava mais gente, certo? O que que acontece? Tinha 2 elevadores, tá certo? Uma escada maior de emergência, certo? E tudo isso aqui em volta era área de convivência. Embaixo tinha uma área comum, tipo uma praça, para eles se encontrarem, e tinha os serviços, né? Os vãos de apoio, né? Para guardar as coisas, vestiários, enfim, toda a parte de apoio para esses moradores. Não sei se esse é o último. Vê, Lucas. Eu tenho a impressão que é. Não é? Certo. Então, com a cidade dos motores, certo? Eu fecho a parte de exemplos práticos, né? Da teoria do urbanismo, tá certo? E, assim, tenho certeza que ao vocês lerem a Carta de Atenas, que vocês vão fazer esse exercício, vocês vão constatar muito isso que eu falei nessas 3 aulas, mais de estudos de caso, com 3 estudos de caso importantes, um que seria no Brasil, outro na Espanha e outro na França, para ser referência, né, e exemplificar, ilustrar o que vocês vão ler. E talvez seja até interessante que vocês, quando tiverem fazendo a leitura, vocês procurem exemplificar o que vocês estão vendo. Vocês podem usar outros exemplos, fora esses que eu mostrei, como o Pedregulho, que a gente tem com o do Reidi, como o do Vila Nova Artigas, em São Paulo, que tem muitos projetos, como o do Bolonha, no Rio de Janeiro, certo? E vários outros pelo mundo. Vocês podem mostrar Interbal, podem mostrar aquele conjunto que eu falei também de Stuttgart, na Alemanha, certo? Tentem ver outros exemplos com a Carta de Atenas, além desses que eu mostrei. E tragam essa informação, certo? Vocês vão ter 10 minutos para apresentar os tópicos de vocês, e eu acho muito interessante para a gente fazer arquitetura, a imagem, não é verdade? A gente precisa visualizar, precisa ver, porque só falar, só escrever, não adianta, né? Então, a imagem, quando vocês veem esses desenhos, essas representações, essas plantas, esses detalhes construtivos, vocês veem a importância que foi essa produção, não é verdade? Bom, hoje, a parte de aula se encerra aqui e eu estou aberta a perguntas. Vocês têm algum questionamento? Podem ligar suas câmeras. Vocês entenderam tudo direitinho? Deu para assimilar essa parte do urbanismo moderno? Eu acho que deu para captar, né? Direitinho. Deu para entender o que é a cidade moderna. Essa setorização, essa zonificação, esses espaços públicos, escolas, creche, clube, biblioteca, teatro. Assim, vocês veem a diferença, né? Tá certo? Olha, minha gente, se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição. Hoje, às 7h30, vai ter a webinar sobre documentação, isso que a gente está falando, e vai ser no canal da SECOM, UF, Universidade Federal